Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você. É muito bom estar aqui mais uma vez para juntos compartilharmos a palavra do Senhor. Obrigado pela sua presença. Deus te abençoe desde já. E a nossa oração é que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, que a palavra dele encontre terreno fértil em nosso coração hoje. Como você sabe, nós vamos usar este período da aula dominical para falarmos sobre o filho mais velho. E para isso, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, e aí nós leremos o versículo 25 até o 32. Lucas, capítulo 15, versículo de número 25. E aí nós leremos até o versículo de número 32. Diz assim a palavra do bom Deus. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as mulheres da vida, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Esta é a leitura sobre a qual iremos meditar a partir de agora. Voltemos ao início. Um homem tinha dois filhos. Claro, contexto da época de Jesus, mundo dividido em duas partes, judeu e gentil. A situação de ambas as partes era a mesma. Todos estavam carecendo é uma necessidade extrema da graça de Deus, porque todos pecaram. E se esta era a situação de ambas as partes, uma situação na qual reinava guerra, ambas as partes eram inimigas de Deus, logo, este cessar-fogo entre os homens e os seus semelhantes, e entre o homem e Deus, este cessar-fogo não parte da nossa própria capacidade de parar, não parte da nossa intenção de manter a paz. Quem mantém a paz e quem toma a decisão de cessar fogo entre Deus e o homem é o próprio Deus. Olha Efésios 2:17.
Ele veio, e como nós sabemos, na plenitude do tempo, no tempo certo, Deus iniciou o cessar-fogo entre os homens e Deus, entre Deus e os homens. Então veja, Paulo aos Efésios diz, ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz e aos que estavam perto. E aí a gente vai para o texto anteriormente lido. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Então o servo lhe respondeu: seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Primeira parte. O servo entendeu a razão pela qual o pai matou o novilho gordo. Pois o seu pai recebeu o teu irmão são e salvo. Isso estava claro para o servo. Pois bem, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Agora, irmãos, por favor, pensemos. Por que o filho mais velho se encheu de ira? O que você pensa? O que podemos pensar sobre isso? Talvez você diria: acho que ele não gostou da notícia. É uma possibilidade. Talvez não queria que seu irmão voltasse. Isso talvez explique a parte materialista e egoísta também do filho mais velho, porque na ausência do irmão mais novo, ele pode desfrutar sozinho dos bens do pai. E uma outra possibilidade muito plausível é que ele poderia também não amar o irmão mais novo. Agora, observe o seguinte: o mais novo foi embora porque não conhecia o pai. Muito obrigado. Já vou usar. Então veja, o mais novo foi embora porque não conhecia o pai e porque não amava a família. E a ira do irmão mais velho revela que ele não amava o irmão mais novo. Esta ira pode revelar exatamente isso. Logo, é uma família disfuncional. Ele não foi atrás, por exemplo, do irmão mais novo. Era tarefa dele, papel dele, como irmão mais velho, procurá-lo, ir atrás, buscá-lo e trazer de volta. É uma família na qual apenas o pai ama. Falamos um pouco sobre isso ontem. O irmão mais novo foi embora por não amar o pai e o mais velho ficou por interesse. E aqui você vai percebendo, né, o quanto desorganizada, desalinhada estava aquela família, claro, entre os irmãos. E aí nós lembramos com a alegria de João 4,19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Agora veja, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Qual é a razão para isso? O irmão volta e o outro se enche de ira. Isso pode revelar que a comunhão havia se quebrado ou nunca tinha existido. Agora, não quis entrar, não querer entrar, indica que ele não estava nem um pouco alegre. Para ele, não havia motivos para alegrar-se. Aí eu pergunto a você, se com o retorno do filho,
se com o retorno do irmão mais velho, que esteve longe, em necessidade, carente, vulnerável, com o retorno desse irmão, este mais velho não se alegrou, o que mais poderia alegrar o coração daquele menino? O que mais pode nos alegrar, o que mais pode nos dar tamanha alegria do que o retorno de alguém que volta para casa, que chega? O que mais? Se isso não nos alegrar, nada mais vai nos alegrar. E aí, claro, a gente pode pensar que aí está a fotografia de tamanha insensibilidade. É muita dureza de coração. E aí, veja, o pai estava alegre, ele não. Ou seja, os motivos que faziam o pai se alegrar não eram os mesmos que os do filho. E, claro, isso indica corações desalinhados. E aí, irmãos, vamos pensar assim. Nós devemos amar tudo o que o nosso pai ama. E, igualmente, devemos odiar tudo que o nosso pai odeia. Isso é estar com corações alinhados com o coração do Pai. Aquilo que alegra o Pai precisa nos alegrar também. E aí, veja, o versículo 28. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Oh, como assim, gente? O pai insiste para que o filho se alegre. Dar alegria não foi fácil. Ele precisou convencer o filho. É uma cena incrível. Veja, o irmão mais novo, o pai não vai buscá-lo. Não vai, né? Ele fica olhando, e aí, claro, aquele olhar que dissemos poeticamente, o olhar que atrai. De fato é isso, nós somos atraídos por esse Deus verdadeiro. Pois bem, mas veja que diante da recusa do mais velho, o pai sai da festa, a festa está acontecendo, a dança, aí o menino não quer entrar não. Ah, é? É. Então o pai sai e insiste com o menino para entrar. Ó, irmãos, poxa, o nosso coração é assim mesmo, é tão duro que Deus precisa. Não é suficiente a festa. Ah, meu Deus. A festa é insuficiente. A dança é insuficiente. Aí o pai precisa sair de onde está e nos convencer. Olha, graças a Deus por um pai tão gracioso, porque é isso que ele faz. É isso que ele faz. Ele nos convence. Cristo desceu a escada do céu para nos convencer, por exemplo, de estarmos aqui hoje. Isso é incrível, porque o nosso coração é duro. Deus prepara todo o ambiente, mas ainda a gente resiste, a gente não quer entrar, a gente é orgulhoso, e aí, graças a Deus, pela sua benevolência, que Ele sai da festa, sai do seu ambiente e vai convencer o filho de entrar. E aí o 29, mas ele respondeu ao seu pai, o menino tem a fala: olha, todos estes anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. E aí, irmãos, vamos lá. Esta não é a expressão de um filho reverente, obediente e fiel. Esta é uma expressão que não deve ser empregada numa conversa entre o filho e o pai. E aí, quando esse menino diz assim, olha, no dia que o João fizer isso comigo, eu vou ter que sentar, abraçá-lo, olhá-lo olho no olho e dizer, não, filho, essa expressão você não pode usar com o pai, não. Isso aqui você usa com outra pessoa, com um amigo, mas com o pai não é assim, não. Olha, no Brasil a gente entende melhor, é como se ele tivesse dito assim, escute aqui,
tem a ver com isso, né? Assim, olha, escute aqui. Então, o filho mais velho também não sabe com quem está falando. Logo, o filho mais velho não conhece o pai. Esta não é uma expressão de respeito e reverência. E o filho mais velho não sabe com quem está falando. E aí ele começa de novo a justificativa. Justificativa, você tem percebido desde ontem que é comum às pessoas que não conhecem o pai. Ele vai começar a dar uma lista de justificativas, né? Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Como assim trabalhar como escravo? Na casa do pai? Na casa do pai, nenhum filho trabalha como escravo. Nenhum. Tenho trabalhado. E aqui sim, é muita presunção, é muito orgulho. Tenho trabalhado, ele está orgulhoso por estar trabalhando para o pai? Ah, não. Não, olha, irmãos, não. Isso acaba hoje. Não é assim, não é assim. Tenho trabalhado, olha, escute, eu disse ontem que os discípulos são escravos voluntários que trabalham com deleite para o seu pai. Não há orgulho. Não há, aliás, o Paulo usa uma palavra interessante, não há motivos, não há espaço para jactância. Quanto mais se serve, menor se fica quando se conhece o Pai. Quando desconhecemos o nosso Pai, a gente acha que trabalha. E aqui é perigoso, porque quando esse menino diz assim, olha, eu tenho trabalhado. Então ele está dizendo, olha, eu tenho usado as minhas capacidades a teu serviço. Mas essa capacidade é dada por Deus, não é por mérito. Deus não selecionou-nos pelo nosso currículo de capacidades. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. O que chama a atenção de Deus em nós não são as nossas virtudes, são os nossos defeitos. Então, e ele tem trabalhado. Olha, trabalhar com. A ideia aqui, gente, é assim, ó. O discípulo, o filho que conhece o pai, não trabalha para o pai, trabalha com o pai. Esta ideia de com é a ideia assim, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se o Senhor não me capacitar, eu nem sequer acordo no outro dia, porque eu não consigo fazer o meu pulmão funcionar. Então, se o Senhor não estiver comigo, eu não vou. Essa é a ideia, trabalhar com. Então, veja, nós não trabalhamos para Deus, por favor, não é isso. Nós trabalhamos com Deus. Quando executamos alguma coisa, Deus nos deu condições de concluí-la. Não é por sua capacidade. Então, orgulho, muita presunção, nunca desobedeci às tuas ordens. Faltou crase ali, me perdoe. Ele se acha perfeito, então? Parece o jovem que vai procurar Jesus, né? E diz, olha, não, isso eu tenho obedecido desde sempre. Ah, é? Eita, não, então temos um problema, tem um homem perfeito aqui. Então, nunca desobedeci às tuas ordens? Ah, não. Como assim? Então, tu está reivindicando? Olha, não dá, não entendeu, não é assim, não é assim. A casa do Pai é nossa, não porque nós somos fiéis às regras impostas. A casa do Pai é nossa porque Ele construiu e nos deu. E nós moramos lá por graça e em gratidão respondemos ao que Ele fez por nós. Não é pelo nosso trabalho. Quando trabalhamos com Deus, queremos anunciar sua grandeza, sua graça, não é? Mas quando
trabalhamos para Deus, queremos exibir o nosso trabalho, a nossa capacidade e o nosso esforço. E aqui, claro, a gente percebe que faltou humildade, né? Claro. E aqui a gente tem uma verdade muito cruel, muito dura. Aquele filho mais velho considerava os amigos mais valiosos do que os da própria casa. Porque qual é a ideia? O irmão mais novo voltou, são e salvo, belezinha. Ele não quer participar da festa. Mas quando vai se justificar, reivindicar com o pai, diz, olha, tenho trabalhado todos esses anos, o senhor nunca me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos, então os de fora valem mais do que os de casa? Não entendeu, não conhece. Não é desse jeito. Este filho mais velho, claro, representa Israel. E aí você sabe quantas vezes Israel foi infiel a Deus, desobedeceu. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Ele não trabalhava por amor, mas por interesse. Ele queria recompensa, reconhecimento. Isso não conta para Deus. Isso não vale. A diferença entre o religioso e o discípulo está aqui. O religioso acha que trabalha para Deus. O discípulo trabalha com Deus. Mas quando volta para casa, esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as mulheres da vida, matas o novilho gordo para ele. Como assim? Não. Esse seu filho não é mais irmão dele? Percebe isso, irmãos? Aqui ele corta ou revela o corte que já havia nesta relação. Porque ele não se refere como o irmão, e sim como o teu filho. Olha, como a gente é bobo, o nosso coração é muito bobo, às vezes, a gente acha que o tempo de casa nos dá algum privilégio. Não tem. Não tem. Você vai morar eternamente com o Paulo. Não vai? Vai. Quantas viagens você fez? Quantas pessoas você ganhou? Tempo de casa não nos dá privilégio. Lembra da parábola das últimas horas? O patrão contratou 5 horas, 17 horas, 6 horas, pagou o mesmo valor para quem tinha contratado antes. É assim. A graça é assim. Não tem acúmulo, não tem banco de horas, tá bom? Então veja, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as mulheres da vida, matas o novilho gordo para ele. Então veja, não é o irmão dele. O que o irmão fez é um erro sem conserto. E aqui, irmãos, vamos pensar assim, ó. Justiça e misericórdia andam juntas. Lembre-se das bem-aventuranças. Justiça sem misericórdia é vingança. Justiça sem misericórdia é vingança. Então, esse menino também não entendia esses preceitos. Um erro sem conserto? Como assim? Não pode errar, não, é? Errou uma vez, tchau. Que esbanjou os teus bens com as mulheres da vida. Gente, essa é uma palavra difícil, né? Aqui, pense o seguinte, como ele sabe? Se foi verdade, por que ele não fez alguma coisa? Ele sabe, pensemos, se for verdade que esse menino gastou dessa forma, ele tem essa informação. E ele fez o que com isso? Negligência. Não pode, né? Não. E essa ideia de esbanjar com as mulheres da vida, veja, se ele está supondo, veja, isso revela não a atitude do irmão mais novo, mas revela o desejo do coração do mais velho.
Seria desta forma que ele iria gastar se tivesse saído de casa. Então, veja, é aquela expressão assim, ó, quando o Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. É mais ou menos isso. Esse menino está dizendo assim, gente, se fosse eu que tivesse saído, com essa grana toda, eu iria gastar assim. Logo, aqui está o meu coração. Logo, ele está falando de si e não do outro. Percebe? Então, é por aí. O irmão mais velho era incapaz de se alegrar com o retorno do irmão. Que mais alegrava aquele homem? É um coração muito, muito duro, e isso vai revelando que ele também estava perdido, claro, dentro de casa. E logo nós temos aí a parábola dos 2 filhos perdidos, como você bem sabe. E aí veja, o 30, matas o novilho gordo para ele. Olha o pensamento, matas o novilho gordo para ele. O novilho gordo é um novilho que foi criado para ser morto numa ocasião especial, claro. Não se mata o novilho gordo todo fim de semana. Não é assim que funciona. Agora, para ele, o egoísmo aqui se revela. Não era para o mais novo, era para os 2. Aliás, era para os 3 se alegrarem. Era para toda a casa se alegrar. Mas o egoísmo cega aquele menino e ele acha que o novilho gordo é só para um, ou seja, ele perdeu. Egoísmo, o nome disso é egoísmo. O mais velho não enxerga, está cego espiritualmente. Não percebeu que o novilho era para unir os 2. Agora, a gente está caminhando para o final, observe como o pai trata o filho. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. E aí, claro, né, meu filho, né, se o que foi embora não perdeu o status de filho, o que ficou também não perdeu, embora estivesse perdido. E aí o pai está restaurando. O mais novo, anteriormente, foi recebido com abraço e beijo. Status de filho, e com roupa, aliás, anel e calçado em seus pés. O que ficou, diante dessa recusa, o pai intervém e insiste e o chama de meu filho. O pai está restaurando este relacionamento agora. Não é pelo que somos ou fazemos, é pelo que Cristo fez, nós sabemos disso. E aí, ratificando o que eu disse ontem, se a adoção fosse baseada no coração dos órfãos, eles continuariam órfãos. Você está sempre comigo. O mais fascinante é que Deus nos ama, claro, com amor eterno, diz Jeremias, oferece o seu melhor, Ele nos ofereceu o seu melhor, Cristo, e ainda nos ajuda a reconhecer e a escolher o seu melhor. Está tudo preparado, a festa está acontecendo, a dança, a alegria, a liberdade, salvação. E aí o pai precisa ainda se retirar para buscar o mais velho e dizer, não, vamos, venha, insistir. É assim que Deus é. Tudo que eu tenho é seu. A graça, veja, anote isso na sua alma. A graça não é um troféu, é um presente. Um presente que Deus insiste em nos oferecer. E aí quando a gente pensa, com a idade que a gente veio para o reino, a gente pensa assim, Senhor, quanto trabalho eu lhe dei. Quantas vezes o Senhor precisou insistir comigo. Quanto trabalho eu dei para Deus. Quantas vezes o meu pai precisou insistir para que eu recebesse o seu presente. E aí veja, o 32. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado.
Nós tínhamos, o pai inclui o mais velho na festa, compartilha a sua alegria, logo restaura a relação fraterna entre esses dois irmãos. Veja, quem restaura é o pai. Quem inclui é o pai. Então, um outro parêntese, vamos deixar Deus fazer o trabalho dele, porque esse trabalho não é nosso. O nosso trabalho é pregar. E aí Deus vai convencendo. Não é assim que o João disse, o Espírito nos convence quando estamos lá fora, né, do pecado, do juízo e da justiça. Então a gente prega o Evangelho e Deus vai fazer a parte dele de convencer-nos. Puxa, isso é incrível, que bom que o Pai insiste e convence, porque espontaneamente eu jamais procuraria esse Deus. O pai incluiu o mais velho na festa, compartilha a sua alegria. Esse seu irmão, calma aí. E veja que o pai não precisa dizer assim, olha, anteriormente, eu acho que eu escutei você dizer que esse seu filho, olha, eu estou aqui para restaurar. Não é assim, não. Essa fala é infantil, é infeliz, essa fala do filho. Logo, o pai a desconsidera e vai para o que realmente importa. Olha, esse seu irmão. Acabou o conflito, tá bom? Acabou o atrito. Chega. Esse seu irmão. Então, veja, é Deus quem restaura a família, claro, as nações e o mundo. E aí, claro, isso se chama reconciliação. Reconciliação é uma palavra tão doce, aliás, que se tornou tão doce depois da nossa conversão, porque é esta palavra que define a busca de Deus por cada um de nós. A reconciliação é como se Deus batesse em nossos ombros e nos convencesse de voltar para casa. O nome disso é reconciliação. Mas agora em Cristo, vocês que estavam longe, perdoe-me, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeu e gentil, mais novo e mais velho, fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Agora, o pai agora fala para o filho mais velho sobre a profundidade e o perigo espiritual. O assunto é sério. Esse filho mais novo estava morto, esse menino estava perdido, igual condenado. E aqui, irmãos, eu vou lhe fazer essa pergunta e aí a gente conclui. Você percebe que no retorno do mais novo e agora na insistência para o mais velho entrar, estes são os momentos na vida desses dois filhos em que eles, pela primeira vez, têm uma conversa profunda com Deus, com o Pai. Você percebeu isso, né? A conversa aqui é séria, é profunda. E aí a pergunta que a gente faz para nós hoje, claro, é a seguinte: quando é que Deus terá conversas profundas conosco? Quando é que o Pai poderá ter conversas profundas com o Raimundo? E aí a pergunta é para você: quando é que Deus vai poder falar de coisas profundas, de coisas sérias, sublimes com você? Eu não sei assim, em relação a tempo, eu não consigo responder, mas uma coisa eu sei: Deus só vai começar a ter conversas profundas conosco quando a gente parar de ser infantil, quando a gente parar de achar que é por que o nosso relacionamento está de pé por nossos méritos. Deus só vai ter conversas profundas quando a gente parar com a nossa infantilidade, com o nosso egoísmo, com o nosso desconhecimento, com a nossa ignorância em relação ao nosso Pai.
Só depois de vencermos essas barreiras é que a gente poderá desfrutar de conversas sérias, profundas com Deus. Antes disso, não é possível. Nós não suportamos, dada a nossa infantilidade, a nossa imaturidade. E aí, nosso tempo acabou. Nós temos 5 minutos. Eu queria perguntar para você se está tudo bem, se você tem uma observação, uma colocação. E aí, dentro desses 5 minutos, você fala, a gente te ouve, a gente encerra por aqui, vamos nos preparar para o culto de adoração ao Pai gracioso, benevolente, clemente. Colocação, pergunta? Esse silêncio eu devo interpretar como? Brincadeira, irmãos. Olha, se estiver tudo bem, eu vou acreditar em você. Então a gente pode ficar por aqui. E aí, muito obrigado pela sua atenção. Agradeço a sua atenção, sua gentil companhia, agradável companhia, aliás. Vamos então nos prepararmos para o nosso culto que prestaremos ao nosso Pai, tá bom? Deus te abençoe no nome de Jesus.